Olá, muito bom dia, salve Maria Santíssima. Estamos na sexta semana do tempo comum. A liturgia hoje nos convida a meditarmos o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos que vão do 11 ao 13. Caríssimos irmãos, no Evangelho de hoje é bom que prestemos atenção em como Jesus encontra-se, de certo modo, um tanto quanto chateado com algumas situações que estão acontecendo à sua volta. Vejam, Jesus, ele vai caminhando, vai realizando os seus milagres, vai devolvendo esperança ao povo. Jesus vai libertando tantas pessoas de suas amarras. Jesus vai realmente anunciando o amor de Deus. E de outro lado, nós estamos vendo os fariseus, os doutores da lei, aqueles que de certa maneira detinham um certo poder dentro daquele contexto histórico. Nós estamos vendo estas pessoas indo ao encontro de Jesus, questionando Jesus, tentando descredibilizar as suas palavras e as suas ações. Nós estamos vendo Jesus sendo colocado à prova a todo instante. Essas pessoas estão de todas as maneiras, em todos os momentos, querendo um sinal miraculoso de que realmente ele seria o Filho de Deus. Jesus, ele vai se chatear um pouco com toda essa história. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus um tanto quanto triste em relação a estas pessoas, pessoas que, na verdade, não estavam aproveitando tudo aquilo que estava sendo lhes ofertado de forma gratuita. Jesus, ele vai dizer, olha, eu não vou dar nenhum sinal para esse povo, porque esse povo, esses fariseus, esses doutores da lei, eles estão com o coração endurecido. Nada que Jesus pudesse fazer poderia tocar esse coração, porque é um coração que se fechou. Meus caros, e assim Jesus também é quando nós nos dispomos a um relacionamento com Ele. Se nós estamos dispostos realmente a ter uma relação de intimidade com Jesus, nós não precisaremos que Ele realize em nós grandes sinais, porque basta a Tua palavra, basta a Tua promessa, basta as bênçãos e graças que naturalmente recebemos em nossas vidas. Se nós estamos, pelo contrário, com o coração enrijecido, fechado, questionando demais tudo aquilo que Jesus nos prometeu, tudo aquilo que Jesus nos revelou, todo o conteúdo que está na Tua palavra, no Santo Evangelho, se nós somos aqueles que ficamos questionando, ao invés de nos submetermos, ao invés de obedecermos, ao invés de tomarmos posse dessa grande graça que é termos os ensinamentos de Jesus em nossa vida como meio, como um caminho de salvação, se nós ficarmos questionando tudo, nós estaremos nos comportando como os fariseus, como os doutores da lei daquele tempo, que queriam a todo momento um sinal, que queriam a todo momento um milagre, mas perderam tempo querendo todas essas coisas, ao invés de prestarem atenção naquilo que Jesus estava revelando. E quantas vezes nós também, nos tempos de hoje, perdemos nosso tempo com coisas banais, com coisas que não importam a Deus, porque o que importa para Deus é a caridade que nós temos no coração e o desejo de colocar essa caridade em prática. É quando nós realmente desejamos fazer a vontade de Deus no mundo. É isso que para Ele importa. E ao invés de nós nos submetermos a tantas graças e bênçãos que são ofertadas, diante deste comportamento, diante dessa disposição, diante desta liberdade que nós temos de manifestar a nossa vontade no mundo, em relação a Jesus, nós perdemos muito tempo em questionamentos que são questionamentos banais, que são questionamentos muitas das vezes polêmicos, que causam um grande tumulto no contexto social que vivemos, questionamentos que às vezes não vale a pena, porque nós estamos deixando, olha só, isso é muito importante, meus caros, não deixemos a graça de Deus passar, porque se essa graça passa, nós não aproveitamos.
Prestemos atenção naquilo que Jesus nos ensina através do seu Santo Evangelho. Prestemos atenção no seu mandamento maior: amemo-nos uns aos outros. Todas as outras coisas vêm por via de consequência. Primeiramente, eu preciso amar a Deus. E eu preciso amar o meu irmão. É impossível eu amar a Deus e não amar o meu irmão. Percebam? É impossível, da mesma maneira, eu dizer que amo o meu irmão, mas no fundo, eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas. Porque uma coisa está intimamente ligada à outra. É preciso que eu tenha esta maturidade de fé, de entender aquilo que de fato importa, de deixar de ficar testando Jesus, testando a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor. Nós não precisamos disso. Jesus já se entregou por amor numa cruz por mim e por você. Não existe prova de amor maior do que essa. Muitas das vezes o que nos falta é acreditar de fato nesse amor, é acreditar de fato nessa misericórdia. Porque na medida que nós vamos acreditando, na medida que nós vamos dando passos crescentes em nossa vida espiritual, nós não vamos nos preocupar com os sinais, nós não vamos nos preocupar em ter em nossa vida situações miraculosas, grandes milagres, porque a nossa vida já será compreendida como um verdadeiro milagre. Já vai estar dentro de nós todos esses questionamentos muito bem resolvidos. Nós já vamos compreender tudo aquilo que nós necessitamos passar deste mundo. Nós já vamos ter a certeza de que Deus não nos abandona, mesmo que estamos passando eventualmente por situações difíceis. Meus caros irmãos e irmãs, é preciso que nós avancemos. Como diz em outras reflexões, em outro evangelho, é preciso que nós avancemos para águas mais profundas, como Jesus recomendou a Pedro naquele evangelho tão conhecido, em que ele lança a rede no lugar onde não havia pescado nada, mas que, ao avançar para águas mais profundas, a rede volta cheia de peixes. Ou seja, quando nós nos dispomos a crescer na fé, a mergulhar em águas mais profundas, as bênçãos e graças começam a chegar em nossa vida. Essa é a dinâmica da nossa fé. Creiamos mais. Não questionemos tanto. Meus caros, como questionamos, por exemplo, a Santa Igreja Católica? Como a Igreja Católica tem sido perseguida? Como a Igreja Católica tem sido massacrada, muitas das vezes, pela sociedade de uma forma geral? E tudo por quê? Tudo por amor à verdade. Por isso, não nos preocupemos com pequenos detalhes, com situações protocolares. Vivamos com maturidade a nossa fé, reconhecendo que nós temos imperfeições, que nós estamos ainda no início de um caminhar, muitas das vezes, que nós precisamos aprender muitas coisas. Não nos fechemos ao aprendizado, tenhamos a humildade de entender que nós estamos num aprendizado constante e que aprenderemos na medida que caminhamos. Por isso, vivamos o amor, a caridade. Façamos bem às pessoas, tenhamos compaixão, saibamos perdoar. E assim nós vamos edificando a nossa fé, edificando a nossa vida. Não fiquemos atrás de pequenos milagres, de situações extraordinárias em nossas vidas. Vivamos bem o nosso cotidiano, o nosso ordinário, porque o extraordinário não está em nossas mãos. Aquilo que vem de graça sobrenatural vem no tempo de Deus e de acordo com a sua vontade e de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que nós necessitamos para nos unirmos a Ele. E isso, muitas das vezes, é claro que não está em nossas mãos, de fato não está. Tenhamos essa compreensão, meus caros irmãos, para vivermos bem a fé, para não vivermos como os antigos fariseus que tentavam a todo momento descredibilizar Jesus. Não sejamos como eles, mas sejamos humildes. Humildes o suficiente para entender que não merecemos nada, que nós não somos dignos de nada,
que tudo que nós temos e estamos caminhando para ter, isso vem de forma gratuita, por graça de Deus, por amor e por misericórdia. Portanto, apenas louvemos e bendizemos pela nossa vida, esteja ela em qualquer tipo de circunstância. Louvemos e bendizemos a Deus, que no tempo oportuno Ele vai te agraciar com as bênçãos que vêm do céu. Amém? Muito obrigado, meus caros, por essa partilha. Espero que de alguma maneira tenha edificado a sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva neste canal, deixe aí o seu comentário para que assim a plataforma impulsione a outros. Tenhamos todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.